E eu quero então caminhar com os irmãos nesse novo trecho que vamos entrar hoje, das Escrituras de Gênesis 19. Nós temos caminhado em Gênesis 19 e hoje chegamos numa nova etapa desse capítulo que abrange aí os versículos 23 a 29. Então nós vamos começar o estudo desse trecho. Abrange aqui 2 parágrafos, os versículos 23 a 28 tem um parágrafo, o versículo 29 tem outro parágrafo. Nós vamos então começar a análise desses versículos, mas eu acredito que não vai dar tempo de terminar a análise deles, porque hoje o nosso culto teve aí as adições do departamento infantil, e isso toma tempo, e então nós não podemos ficar com os irmãos aqui até mais tarde, não tem como fazer isso. Mas os irmãos devem se lembrar que o capítulo 19 é marcado por alguns elementos ligados ao processo de desenvolvimento da história. E os irmãos vão ver aí que no versículo 23 existe mais um, entre outros, existe aí mais um marco temporal. O versículo 23 diz: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. O capítulo 19, conforme temos visto, tem esses marcos temporais ao longo de todo o capítulo. O capítulo 19 já começa dizendo: ao anoitecer, é um marco temporal. E temos observado essas divisões todas aí, e agora então entramos nessa última divisão que se inicia com um marco temporal e que começa no versículo 23 com esse mesmo marco temporal, saía o sol sobre a terra, e que termina no versículo 29. E assim nós vamos caminhar um pouquinho mais sobre esse capítulo 19. É importante, os irmãos sabem, essa história é conhecida. Todos conhecem a história de Sodoma e Gomorra, da destruição de Sodoma e Gomorra. Nós temos olhado todo o contexto dessa destruição, que começa no capítulo 18 e vai terminar aí hoje, termina nesse trecho aqui. Depois, no versículo 30, nós temos uma outra história, a origem dos Moabitas e dos Amonitas, aí já a destruição já acabou. Hoje aqui, nós chegamos na leitura, nós chegamos no ápice da história, no momento efetivo da destruição de Sodoma e Gomorra. E é importante, eu vou dividir o texto em 3 partes, nós vamos caminhar sobre essas 3 partes, mas antes eu quero mostrar aos irmãos o modo como os escritores do Novo Testamento, em especial Pedro, vê o valor desse texto aqui, o texto que está diante de nós. Qual é o seu valor na mentalidade cristã expressa no Novo Testamento? Qual é a importância de um texto como esse? Nós conhecemos o texto é conhecido, nós sabemos a história desde pequenos, aprendemos a história desde pequenos, aí nos nossos departamentos infantis, nós aprendemos aí a história de Sodoma e Gomorra, todos conhecemos, até mesmo nós trouxemos para o nosso vocabulário, nós criamos uma palavra, a palavra sodomia, sodomita, para nos referirmos a certos tipos de pecado, conforme nós vemos expressos aqui nessa história. Isso entrou para o nosso vocabulário. Então a história é conhecida, mas o apóstolo Pedro, há outros escritores também que fazem alusão, os evangelhos especialmente existem alusões a essa história, mas o apóstolo Pedro, ele vê nessa história que nós lemos hoje, ele vê um valor especial. E esse valor especial que ele vê se relaciona com o que hoje em dia nós chamamos de teodiceia. Agora, o que é isso? O que é teodiceia? Parece nome de gente. Muitas pessoas podem pensar agora, se eu tiver uma filha um dia, eu gostei desse nome, ela vai chamar Teodiceia. Não dê esse nome à sua filha, Teodiceia. É bonito esse nome, mas não dê esse nome à sua filha, porque esse nome não tem nada que ver, essa palavra não tem nada que ver com o nome de gente. Teodiceia é a junção de 2 termos gregos. É uma palavra integrada por duas palavras, 2 termos gregos. A palavra theos, que significa Deus, e a palavra dikaiosine, justiça.
No Novo Testamento, no grego do Novo Testamento, dikaiosine é justiça. O homem justo é chamado de dikaios. O homem justo é o dikaios. Ele pratica a dikaiosine. Então, quando nós temos a expressão teodikéia, que nós aportuguesamos para teodiceia, nós estamos falando sobre a justiça, a retidão de Deus. A teodiceia trabalha com esse conceito, com o conceito da retidão, da justiça de Deus. E alguém diz, mas o que há tanto que dizer sobre a justiça e a retidão de Deus? Muito bem, uma boa pergunta. Para que separar um ramo para isso? O estudo da teodiceia. Nós sabemos que Deus é justo, nós sabemos que o Senhor é reto, mas a teodiceia, ela se ocupa de um dilema, ela se ocupa de um problema em especial. E o problema em especial do qual se ocupa a teodiceia é o seguinte: como pode Deus ser justo em face da existência do mal no mundo? Se Deus é justo, por que existe o mal? Por que Ele não acaba com o mal? Se Ele é justo e Ele, sendo Deus, é também poderoso, por que Ele, que ama a justiça, que é dikaios, que ama a dikaiosine, porque teos, que é dikaios, porque Ele não destrói o mal, porque Ele não acaba com o mal. E então existem aí livros e mais livros, e palestras e mais palestras sobre a teodiceia. Foi no ano passado, se eu não me engano, um seminário me chamou em Fortaleza, a escola Charles Spurgeon, me chamou em Fortaleza para apresentar uma série de palestras sobre teodiceia. E os irmãos têm essas palestras na internet, se eu não me engano são 8 palestras. São 8 palestras de mais ou menos 1 hora, tratando somente da teodiceia, tratando somente disso, somente desse assunto, porque é um assunto intrigante, é um assunto que levanta diversas perguntas, é um assunto que propõe diferentes respostas, são problemas, são paradoxos muitas vezes, com os quais nós temos que lidar. Então, se os irmãos quiserem uma análise mais completa desse assunto, da teodiceia cristã, os irmãos podem acessar esses vídeos todos. Eu nem sabia que tinha. Alguém falou para mim, assistir as suas palestras sobre teodiceia. Eu fui ver que tinha lá, e tinha mesmo, são 8, se não me engano, são 8 palestras, e você pode assistir lá um estudo mais completo sobre isso. Mas, quando nós observamos o Novo Testamento, e vemos o modo como Pedro olha para esse texto, nós descobrimos que Pedro usa esse texto para defender um dos aspectos da teodiceia cristã. E é nesse sentido, esse é um dos sentidos em que esse texto é extremamente importante para nós que somos cristãos. Porque nós que somos cristãos, frequentemente nós somos provocados ou desafiados, e nem sempre provocados ou desafiados, mas somos questionados até por pessoas sinceras acerca desses assuntos. Por que o mal existe? Por que existe a injustiça? Se eu fosse Deus, eu mataria todos os perversos em um dia. Oh, uau! É mesmo? É. Se eu fosse Deus, eu acabaria com o sofrimento humano. Em especial, eu destruiria os perversos, as pessoas que roubam os outros, que matam os outros, os raptores de homens, os enganadores, os exploradores, os assassinos. Olha, eu acabaria com todos eles num dia só, com uma palavra. Eu faria isso. Eu acabaria com tudo. E por quê? Se Deus é mais justo do que eu, se Deus odeia o mal mais do que eu odeio, se Ele é, na definição mais popular de Deus, que nós temos na Bíblia, que Deus é amor, por que Ele tolera o mal? Porque Ele não acaba de uma vez com o mal e livra os justos e os fracos das mãos dos perversos. Então, Pedro resolve ou responde
em parte essa questão na sua segunda epístola. Vejam como esse texto é usado por Pedro, 2 de Pedro 2, 4 a 9. Então você estudando esse texto, você pode desfrutar da certeza de que esse texto tem uma grande importância no campo da apologética, em especial na matéria chamada Teodiceia. Veja a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, observe com atenção, 2 de Pedro 2, veja o versículo 4, eu vou ler o versículo 4 até o versículo 9, preste atenção na leitura, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé. Agora Pedro está recordando da história de Gênesis, ele entra aqui em Gênesis, nos primeiros capítulos, recordando a história de Noé. Ele fala que ele não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e aqui entra no nosso texto. Vejam aqui ele entrando no nosso texto, Pedro leu o nosso texto, e ele diz: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Aqui Pedro já mostra, já dá um sinal da relevância vivencial desse texto. O texto que está diante de nós, de Gênesis 19, é um texto que, segundo o ensino do apóstolo Pedro, é um texto que narra uma história que deve servir de exemplo. Exemplo para quem? Para todos os que vivem impiamente, porque o texto de Gênesis 19 mostra que tipo de sentimentos Deus nutre pelos ímpios. Deus, ele se ira contra os ímpios, e os ímpios devem saber disso. Os ímpios devem abandonar a noção de que existe um Deus fofinho, vestido de Papai Noel, no céu, olhando para eles, dizendo: por favor, não façam isso, eu gosto tanto de você. Eu gosto tanto de você. Não faz assim, é feio. Não é isso que nós vemos na Bíblia. O que nós vemos na Bíblia é um Deus irado contra os ímpios. Nós não entendemos muito bem como nós podemos mesclar esse conceito de um Deus irado com um Deus que ama o mundo. Mas o que nós aprendemos na Bíblia é que existe um aspecto paradoxal da verdade. Isso é interessante notar nas Escrituras. Nas Escrituras, as verdades são paradoxais. O que significa isso? Significa que as verdades, elas parecem se contradizer. Ou seja, é verdade dizer que Deus ama o mundo, mas também é verdade dizer que a ira de Deus permanece sobre os ímpios. As duas coisas são verdades. Nós não sabemos como conciliá-las. Nós não sabemos como quebrar a tensão que existe entre elas. Mas nós temos que conviver com essa tensão e aprender isso. Aprender, sim, realmente, Deus ama o mundo, mas lembrem-se, a Bíblia também diz que Deus está irado contra os ímpios. E o texto de Gênesis 19, à luz daquilo que Pedro ensina, é um texto que deve servir de exemplo acerca do modo como Deus tratará aqueles que são seus inimigos. Nós temos que aprender isso. Deus, se você é ímpio, se você vive longe de Deus, você receberá esse tratamento dele. Não adianta querer mudar isso. E essa realidade tem que alterar a minha vida. Tem que causar um impacto sobre mim. Se eu vivo longe dele, eu tenho que me arrepender. E dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Sem essa concepção de um Deus que ama e está irado, o que eu não consigo entender, sem essa concepção de um Deus que ama a humanidade e ao mesmo tempo odeia o ímpio, sem essa concepção paradoxal, eu não posso caminhar na teologia cristã.
Eu tenho que caminhar entre essas duas verdades paradoxais, sabendo que as duas são válidas e as duas devem mover a minha vida e influenciar a minha vida. Então Pedro diz isso. Pedro diz: Sodoma e Gomorra não é somente uma história isolada lá atrás. A destruição dessas duas cidades, elas têm um valor vivencial. E esse valor consiste em dar exemplo a todos que vivem impiamente. E notem, ele prossegue, e na sequência, ele vai entrar na questão da teodiceia. Vejam o que ele diz: e livrou o justo Ló. Nós vemos isso também em Gênesis 19, no texto de hoje. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ele qualifica aqui os homens de Sodoma: eles são libertinos e insubordinados. O versículo 8 abre um parênteses, diz assim: porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Fecha parênteses. Ele prossegue: se ele faz isso, se Deus pune as duas cidades ali e livra o justo Ló, aí vem a teodiceia. Ele diz: é porque o Senhor, ele diz, e aqui entramos na justiça de Deus, no modo como ele se relaciona com os ímpios, no modo como ele trata os maus. Ele diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Ele faz isso. Deus livrará o seu povo um dia antes do juízo vindouro, antes da marretada final. Deus livrará o seu povo. Porque Deus não nos livra? Calma, Ele livrará. Ele já mostrou na história de Ló que Ele faz isso. Calma. A história de Ló serve como exemplo para os ímpios do que Deus tem reservado para eles, e exemplo para os piedosos. Deus sabe livrar, mas por que não livrar agora? Ele tem o seu tempo, ele fará isso, porque Deus não dá cabo do mal. Calma, o fato de Ele não dar cabo do mal não significa que Ele não dará cabo do mal. Ele tem tudo reservado para um determinado dia. Notem a sequência: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, e notem, e reservar, vejam aqui, Ele sabe reservar os injustos para o dia do juízo. Agora notem bem, eu pulei uma frase aqui. Eu pulei uma frase quando eu li. Ele sabe reservar os injustos para o dia do juízo. Que frase que eu pulei? Eu pulei uma frase. Vocês perceberam que eu pulei uma frase? Pulei, não pulei? Quem está com a minha versão percebeu que eu pulei. O texto diz assim: Ele sabe livrar da provação os piedosos e reservar, ele diz, sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ele sabe reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ele está dizendo o seguinte aqui: olha, pode parecer que não, mas Deus já está punindo os maus. Deus já tem os maus debaixo do seu castigo. E ele os está mantendo desde já debaixo do seu castigo, reservando-os debaixo do seu castigo para a paulada, desculpem a nova versão granconatiana, né? Mas para a paulada final. Vocês receberão, os ímpios receberão a paulada definitiva, receberão, mas vocês ímpios já estão debaixo do meu castigo. Você nota e diz, você olha e diz, mas como? Onde os ímpios estão sendo castigados? A Bíblia mostra que o próprio fato de serem entregues aos seus próprios pecados já é um castigo. Viver como eles vivem já é uma desgraça. Pensar como eles pensam,
fazer o que eles fazem, amar o que eles amam, andar como eles andam, isso já é uma imensa desgraça. O Senhor então os reserva debaixo desse castigo que eles nem percebem. Eles são infelizes e desgraçados e não sabem que são. Mas o Senhor já os reserva sob castigo para o dia em que o castigo definitivo virá. Então Pedro usa o nosso texto para mostrar, para dar uma resposta às questões ligadas à Teodiceia. Por que Deus não dá cabo do mal? Por que os ímpios vivem felizes, alegres, sorridentes? E sempre com tudo dando certo, e prosperando, e vão para o caixão mortos ali de tanto colesterol. Ricos, o caixão nem fecha, tanto churrasco. Por quê? Por quê? Então Pedro explica: vocês não estão tendo a perspectiva correta. Lembrem-se da história de Sodoma. O Senhor punirá os perversos de modo terrível no futuro, devastador. Uma punição que nós não temos palavras para descrever o tamanho da sua severidade. E mais, ainda que os perversos não percebam, eles já estão sendo punidos, até porque viver como eles vivem já é uma imensa desgraça. É assim que Pedro vê esse texto. Então, nós vamos caminhar sobre esse texto. Eu vou caminhar um pouquinho sobre ele hoje, só um pouquinho, porque não tem como eu falar sobre todo ele aqui. Há muitas lições para aprender, meu Deus, é muita coisa aqui. Eu já falei para os irmãos que eu tenho que fazer um culto que comece às 7 e vá até meia-noite. Um dia nós vamos fazer isso. Aí nós vamos ver quem realmente quer estudar a Bíblia comigo aqui. Né? Então, hoje o culto vai acabar meia-noite, 1h, vamos ver quem vai ficar. Aí vai ser uma bênção ver quem vai querer ficar. Já pensou um sermão de 4 horas? Vocês não iam suportar, iriam? Talvez não. Né? Os puritanos aguentavam de 2 a 6 horas. Já pensou? 2 a 6 horas? Isso em festa de casamento. Já pensou que gostoso? Na festa de casamento, um sermãozinho de 2 horas? Possânio, o que você acha da minha proposta? Pastor Nicolas, gostaria de um sermão meu de 2 horas na festa do seu casamento? Não? Dispensa? Nem de graça, não cobro nada. Não? Não. Possânio aceita. Também não? Não, converse com a sua noiva, quem sabe? Não, né? Ninguém suporta isso hoje em dia, né? Ninguém aguenta isso hoje em dia, né? Mas os puritanos faziam isso, nós não temos como fazer isso. Mas vejam, nós vamos então caminhar e vamos dividir o texto em 3 partes. A primeira parte é simples, vai dos versículos 23 a 26. Os versículos 23 a 26 mostram que o juízo de Deus é rigoroso contra os ímpios. Esse é o enunciado que eu quero fazer aqui. E eu quero destacar a palavra rigoroso. O juízo de Deus é rigoroso contra os ímpios. E essa é a primeira divisão que eu quero mostrar para os irmãos aqui, e ela está fundamentada nos versículos 23 a 26, quando nós vemos a extensão da destruição, pegando as cidades todas, as campinas, e até pegando uma senhora, a mulher de Ló, que não deve ser esquecida por nós. Até Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Não esqueçam dessa mulher nunca na sua vida, porque Jesus mandou se lembrar dela. Na segunda divisão aqui do texto, nós temos aí nos versículos 27 e 28, essa segunda divisão. E essa segunda divisão, ela pode ser resumida, ou o que pode emanar dela é o seguinte enunciado: o juízo de Deus é testemunhado pelos justos. É algo interessante isso. O juízo de Deus é testemunhado pelos justos, ou será testemunhado pelos justos quando nós observamos a escatologia,
tanto do Antigo como do Novo Testamento, nós aprendemos isso. O juízo de Deus severo contra os ímpios será testemunhado pelos justos. Vai dizer, mas pastor, eu não quero ver isso não. Não quero ver isso aí não. Mas quando nós lemos, talvez você não queira ver, só fechar o olho na hora. Mas, de qualquer modo, o testemunho, o testemunhar visual dessas coisas, nós vemos sendo narrado em textos do Antigo e do Novo Testamento. Os justos vendo a devastação que o Senhor traz sobre os ímpios. E é algo aterrador. Eu vou mostrar textos aqui para os irmãos desse segundo ponto, que os irmãos vão ficar um pouco assustados. Mas, pastor, os justos verão essas coisas? Eles verão isso? Sim, eles verão. Eles verão esse cenário? Verão, eu não quero ver isso, você verá. Eu não quero ver, fecha os olhos, enfim, não sei. Mas vai estar lá. E nós veremos os textos que falam sobre isso. Nós quando falamos sobre a segunda vinda de Cristo, geralmente por causa de algumas pinturas, nós perdemos algumas pinturas, aí, resultados aí da arte, tanto medieval como a arte talvez mais moderna, nós perdemos alguns aspectos da vinda de Cristo. Mas a vinda de Cristo, ela ocorrerá num contexto de juízo, de morte, de devastação e de destruição, como nunca vistos na história da humanidade. Nós vemos geralmente os desenhos adventistas, né? Jesus voltando assim, fazendo assim com a mão, né? Uma coisa meio boba, né? Um quadro tolo. Na grande realidade bíblica, no pintar do cenário bíblico, a volta do Senhor será um cenário caótico, de sofrimento, de morte, de destruição. E os irmãos verão isso aqui, e os justos testemunharão essas coisas. Por quê? Nós vamos ver o que pode ser o motivo disso, quando chegarmos nessa parte. E na terceira divisão, no versículo 29, abrange a terceira divisão. Nós vamos aprender que o juízo de Deus é contido em face dos beneficiários de Abraão. O quê? O que é isso? O que é isso que você falou, pastor? O juízo de Deus é contido em face dos beneficiários de Abraão. Como assim? Ló foi poupado, entre outras coisas, porque Deus se lembrou de Abraão. Como? Como? E nós, em certo sentido, só poderemos ser poupados se estivermos ligados a Abraão. Você vai dizer, mas Senhor, eu não tenho nada a ver com Abraão. Será que não? Talvez sim, talvez não, vamos aprender isso. Mas o juízo de Deus só é desviado daqueles que são os beneficiários de Abraão. E nós vamos aprender isso nesse texto que está diante de nós. Vamos então observar aqui, vamos iniciar pelo menos, que o nosso tempo não permite, infelizmente, caminhar muito mais. Vamos iniciar pelo menos a análise aí da primeira parte. A primeira parte diz, o juízo de Deus é rigoroso contra os ímpios. Vamos olhar esse texto, vamos ver o versículo 23 até o 26, se o Senhor permitir, nós vamos então expor até o versículo 26. Veja aí o que diz o texto. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Bem, se os irmãos olharem com atenção, se os irmãos chegarem em casa e tentarem ler a história toda, para não perderem de vista a visão global do que acontece aqui, os irmãos verão que é esse momento em que Ló entra em Zoar, que é o momento em que a destruição chega. Quando ele entra em Zoar, vem a destruição sobre Sodoma e Gomorra. Os irmãos vão perceber que desde o momento em que os anjos chegaram, acompanhados de Javé, a propriedade de Abraão, desde esse momento até a destruição de Sodoma, correram menos de 24 horas.
É impressionante a velocidade dessa história. É uma história muito veloz. Apesar de nós termos dito na semana passada que Ló foi extremamente lento, é uma tartaruguinha na história, né? A história acontece rápido. Se os irmãos virarem uma folha da Bíblia e chegarem no capítulo 18, verão no versículo 1 quando a história começa. Começa no dia anterior. Vejam o horário, tem horário. É impressionante, esses horários não estão aqui por acaso. Esses horários foram colocados aqui para que nós aprendamos a velocidade com que tudo aconteceu. É surpreendente, é rápido demais. Veja o que diz, o texto diz assim no versículo 1, vire aí a página, uma página só. Você vira a página, você chega no capítulo 18 e você lê no versículo 1. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Manre, ficava ali a oeste de Sodoma e Gomorra, nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda. E aí tem o horário. Que horas são? Que horas são? No maior calor do dia. Qual é o horário então? Meio-dia, 1 hora mais ou menos? Meio-dia, 1 hora da tarde mais ou menos. É o maior calor do dia. É o horário que ninguém quer fazer caminhada. É o horário que os médicos dizem para você não se expor ao sol, porque é muito forte. Então é o maior calor do dia esse horário. Abraão estava lá sentado na porta da sua tenda, ali no maior calor do dia, quando ele levantou os olhos e viu os 3 visitantes sobrenaturais. E aí então a história caminha, e vai caminhando mostrando os momentos, vai caminhando mostrando os horários, sempre os horários sendo mencionados. Mencionei isso já para os irmãos, apontei os horários aí para os irmãos. A coisa vai caminhando. O que acontece então? Abraão faz um banquete para aqueles homens, e aqueles homens então partem, somente um fica, que é Javé. Javé ali, assumindo uma forma humana, permanece com Abraão, e os dois começam a entabular conversações, um diálogo ali em que Abraão intercede por Sodoma, dizendo: mas se houver somente 50 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade assim mesmo? E se houver 20? E se houver 10? E ele vai então como que intercedendo por Sodoma. Enquanto isso, os 2 anjos vão até Sodoma. O tempo está passando, e eles chegam em Sodoma, e Ló os recebe, e os recebe em sua casa, e à noite, os homens tentam atacar a casa, e arrancar as pessoas de lá, e abusar dos homens que estavam ali naquela casa. Eles pensavam que eram homens comuns, e ameaçaram inclusive abusar de Ló também. E nós vimos, quando estudamos esse texto, o caos que esse texto representava. Nós percebemos os elementos gramaticais da passagem, e esses elementos gramaticais apontando para o caos completo, as palavras que são usadas, os traços que são pintados no quadro todo, mostram um caos completo naquela cidade, tudo de pernas para o ar. E a noite vai passando, Ló então é instado a chamar, a livrar os seus parentes. Ele chama então os seus genros acreditam que ele está brincando. Ele volta para casa, e ele não sabe o que fazer, ele está ali perdido, lento. Os anjos o tomam pela mão e o levam para fora da cidade. O tempo está passando, e ele diz: olha, eu não consigo chegar nas montanhas, deixa eu entrar na cidade pequena que está aqui, deixa eu me proteger nessa cidade. E o anjo diz: você pode ir para lá então, e eu não vou destruir essa cidade. E Ló então foge para lá. O dia está clareando e ele entra na cidade. Passaram-se menos de 24 horas, desde a chegada dos anjos até o momento em que ele entra em Zoar. E quando ele entra em Zoar, a destruição vem. É interessante notar isso, porque essa destruição tão repentina, da perspectiva dos homens que estavam lá, é algo que estabelece um padrão. Que padrão é esse? Estabelece um padrão no comportamento dos homens e no comportamento de Deus. Nós percebemos que os homens naquela madrugada, que cercaram a casa de Ló, e que queriam invadir a casa e abusar daqueles homens, daí o termo sodomia,
são essas práticas, né, homossexuais. Aqueles homens envolvidos nisso tudo e querendo invadir a casa e sendo punidos ali pelos anjos, e a madrugada toda passando, e eles ali, o texto mostra que eles não faziam a menor ideia de que em poucas horas, dá para contar nos dedos da mão, poucas horas lhes restavam. E a palavra de Deus ensina que o juízo de Deus é desse jeito, ele é repentino, ele é inesperado. E mais, além disso mostrar um padrão no modo como Deus age, mostra também um padrão no modo como o ímpio age. O ímpio, ele em face da proximidade do juízo, ele continua levando a sua vida normal. Ele come, bebe, se casa, se dá em casamento, e a coisa vai caminhando normalmente. Ele não dá atenção, ele não tem percepção da urgência. Essa é uma das marcas da mente incrédula. A mente incrédula, quando descrita nas Escrituras, é incapaz de perceber o perigo e a urgência da fuga. Eles não percebem isso. E por causa dessa história, junto com a história do dilúvio de Noé, o Senhor Jesus, ele se apega a isso em Lucas 17 e realça esse aspecto. Ele fala que quando ele voltar, que será também um momento de terrível juízo, vai ser exatamente igual. Vai ser exatamente assim. O juízo virá de forma repentina e as pessoas daqueles dias, que podem ser os nossos dias, não sabemos, elas serão pegas desprevenidas. Elas estarão levando as suas vidas normalmente, sem saber que o juízo está ali, às portas. Que a mão de Deus, o seu martelo, o seu machado está chegando, está sendo abaixado, a humanidade está prestes a ser golpeada, mas eles não percebem isso. Vejam, o Senhor Jesus nos alerta acerca disso em Lucas 17. Veja o que diz Lucas 17. O Senhor Jesus também fala desse episódio, e ele estabelece aí um padrão. Existe um padrão aí. Então não se assuste quando você fala dessas coisas com os incrédulos e eles dão de ombros. Eles consideram tudo isso fábulas, bobagens. Não se assuste com isso, porque sempre foi assim. Noé foi tratado assim. Noé, o que você diz e o que você faz não passam de bobagens. Isso nunca vai acontecer. Ló, quando foi alertar os seus parentes ali, ou os seus futuros genros, eles disseram: Ló, você deve ser um palhaço. Você deve estar fazendo brincadeiras. O que você diz não pode ser levado a sério. Essas coisas são bobagens. Isso nunca vai acontecer. Aqueles moços não sabiam que dentro de poucas horas eles seriam consumidos pelo juízo de Deus. Não sabiam disso. Ainda que alertados, eles não aceitavam isso. Há um bloqueio na mente do incrédulo. E esse bloqueio é padronizado. Nós vemos isso nos homens dos dias de Noé, nós vemos isso nos homens dos dias de Sodoma, e nós vemos isso nos homens nos dias de hoje, e vemos isso nos homens dos dias em que o Senhor vai voltar. Nós percebemos isso. Vejam Lucas 17, vejam o versículo 26, vejam como esse padrão se estabelece, ele é fixo. Vejam o que diz aí o texto, Lucas 17, 26, fala assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. A mesma coisa. Vejam, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. É a rotina, é a mesmice, está tudo normal, não há nenhum sinal de nada.
As coisas estão acontecendo como sempre aconteceram. Nada vai mudar. Isso são invenções. Esse grande navio que está aí é uma imensa bobagem. Mas de repente, veio o dilúvio e destruiu a todos. Vejam a sequência, o Senhor Jesus se apega aqui a um outro episódio. O nosso episódio, ele diz, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Vejam, os dias de Ló também ele menciona que Sodoma, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. A vida normal, sem problema nenhum. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. O mesmo modus operandi dos ímpios, o mesmo modo de agir de Deus, é repentino. E vejam o versículo 30, que diz, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vai ser a mesma coisa. Os homens vivendo suas vidas normais. Eles vão se levantar cedo, vão até o metrô, vão reclamar de que está cheio, que o ar-condicionado está quebrado. Vão entrar no metrô, vão até o seu trabalho, vão chegar no seu trabalho, tomar ali seu cafezinho, vão começar a trabalhar normalmente, chegar a hora do almoço, eles vão almoçar nos seus restaurantes, vão ligar para a sua esposa, vão mandar um WhatsApp para o seu filho, a esposa vai levar os filhinhos na escola, a vida normal, tudo normal. Mas, de repente, o Senhor virá e matará os perversos. Não há como mudar esse padrão. É assim que funciona. É assim que foi no passado. É assim que sempre será. E quando você alertar as pessoas, elas vão dizer, isso é piada. Elas vão dizer isso. Isso é piada. E a história se repetindo. Sempre e sempre e sempre. Os exemplos do passado deveriam nos alertar, mas eles não servem para nada. A história acontece novamente e acontecerá no futuro. Se você não é crente, você é contado entre esses homens aqui. Pastor, é isso? Sim. Um grande sim. Um sim enfático. Você está aqui. Descrito aqui, você tem os ouvidos fechados, você não ouve os alertas de Deus, porque para você eles são bobagem, brincadeira, você não sabe o perigo que você está correndo. Mas a palavra de Deus é clara, ela diz, isso acontecerá, e haverá grande destruição, e o Senhor dará cabo então dos ímpios. Nós prosseguimos e chegamos no versículo 24. E vejam o versículo 24, eu vou parar no 24, queria pregar o ponto 1, mas nem dá para terminar o ponto 1. Nem o ponto 1 eu vou acabar. Não tem como. Mas eu vou explicar só o versículo 24, e aí nós encerramos e eu continuo na semana que vem. Diz assim o 24, notem, nós estamos realçando que o juízo de Deus é rigoroso contra os ímpios. O versículo 23 mostra o momento em que o juízo veio, foi rápido, menos de 24 horas depois que os anjos chegaram. E no versículo 24 diz, então fez o Senhor chover enxofre e fogo, da parte do Senhor, sobre Sodoma e Gomorra. Notem bem. Esse versículo tem duas características. Uma característica que ele tem, que é marcante aqui, é uma conexão semântica. O que é uma conexão semântica? Existe uma conexão de linguagem, uma linguagem muito parecida, uma conexão semântica com o capítulo 7. O capítulo 7 fala do dilúvio. E aqui no capítulo 19, a linguagem usada é semelhante. Por que o autor faz isso?
Porque o autor tenta criar na nossa cabeça uma conexão semântica. Veja, o texto fala: então o Senhor fez chover. Se os irmãos voltarem um pouquinho às páginas da Bíblia, aí algumas vezes, e chegarem no capítulo 7, os irmãos perceberão essa conexão semântica. Vejam no capítulo 7, o versículo 4. Veja o que diz. O texto diz assim, 7:4. Porque é Deus falando com Noé. Ele dizendo: porque daqui a 7 dias farei chover. Percebe a conexão semântica? Percebem a conexão da linguagem? Eu farei chover. Deus disse isso no dilúvio de Noé. Agora aqui, a mesma linguagem é repetida. Deus fez chover. Por que existe essa conexão? Por que existe essa similaridade na descrição do juízo? Porque o autor bíblico quer fazer com que nós lembremos que isso não está acontecendo pela primeira vez. Que é assim que Deus age. Que é assim que Deus age quando a maldade chega no seu apogeu. Quando a maldade chega no seu apogeu, Deus faz chover. Quando a maldade chega no seu apogeu, Deus faz chover a sua ira. Ele age assim. Então, essa conexão existe para lembrar que isso aqui não é novidade. Isso já aconteceu. E mais, para nós que conhecemos mais a revelação de Deus, temos o Novo Testamento para nos ensinar, nós aprendemos que não foi a primeira vez e nem será a última. O Senhor fará chover de novo. O Senhor fará com que a sua ira seja derramada de novo. Então essa conexão existe para que lembremos disso. Olha, Deus age assim. É raro ele agir assim? É raro sim, é raro. Não faz assim sempre. Nós vemos aqui no livro de Gênesis isso acontecendo 2 vezes. Mas essa realidade existe. E o autor quer que nós nos lembremos dela. Olha, Deus já fez, vai fazer de novo. E quando lemos o Novo Testamento aprendemos, e fará no futuro. É assim, não há como escapar desse modo como Deus escolheu agir em face do mal. O texto diz que ele fez chover enxofre e fogo. É a descrição aqui. Enxofre certamente seriam pedras amareladas. São cristais talvez, pedras de cristal de enxofre, são pedras amareladas. Certamente elas desciam incandescentes, uma terrível chuva de fogo e enxofre. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, nem antes e nem depois. Foi a primeira e última vez que aconteceu isso. E algo simplesmente aterrador. As cidades foram soterradas, nada sobrou. Mas existe, antes de falar sobre isso, existe aqui também uma outra característica nesse versículo. Se os irmãos observarem com atenção, verão que esse versículo dá uma ênfase muito grande ao fato disso que está acontecendo ter um originador, um causador. Isso é mencionado 2 vezes, em 3 linhas. Há um causador dessa tragédia. Há um causador dessa desgraça. Essa desgraça tem uma fonte, tem uma origem sobrenatural. O texto diz 2 vezes isso. O texto diz, então fez o Senhor chover. E prossegue, fogo da parte do Senhor. 2 vezes enfatizando isso. Deus mandou esse castigo. Deus mandou essa chuva. Deus mandou o enxofre incandescente. Deus mandou o fogo para devastar essas cidades. Nós não podemos ter dúvida no versículo 24 que a fonte dessa tragédia imensa é o próprio Deus. O autor bíblico não quer que nós tenhamos dúvida disso. O causador dessa terrível calamidade foi o próprio Deus. Isso é enfatizado. Deus os destruiu. Deus os destruiu. Deus mandou uma chuva de fogo de enxofre. Deus pesou a sua mão sobre aquelas cidades. E essa ênfase deve fazer com que nós corrijamos a nossa mentalidade sobre Deus. Nós temos que lembrar, o nosso Deus é um Deus santo, amoroso, paciente, longânimo. Nós podemos descansar nos seus braços. Podemos. E de fato fazemos. Nós corremos a Ele na hora das nossas angústias. Nós corremos ao nosso Deus na hora das nossas necessidades.
Nós clamamos por sua misericórdia e por sua proteção, e Ele estende essas coisas sobre nós. Mas nós devemos mesclar essa visão, a grande realidade, de que Deus, quando se levanta para punir o mal, Ele é terrível. Ele é terrível. Quando Deus se levanta para punir o mal, horrível coisa é cair nas suas mãos. Horrível coisa. Então nós temos que construir essa mentalidade de um Deus que nos acolhe. Ele livrou Ló. Ele foi paciente com Ló. Ele poupou ali o sobrinho de Abraão. Ele aguardou ele chegar num lugar seguro. É o nosso Deus, que nos ama, que nos protege, que cuida de nós. Mas temos que aprender da sua palavra que esse mesmo Deus é um Deus que é marcado também por intensa severidade. E essa severidade um dia vai se manifestar mais uma vez. O texto diz que isso caiu, que essa chuva caiu sobre Sodoma e Gomorra. E o versículo 25 vai dizer a extensão dessa devastação. Nós não temos tempo para ver isso. Eu vou ter que parar aqui, infelizmente, não tem como continuar por causa do horário. Na semana que vem, eu vou terminar o ponto 1, com as devidas aplicações, porque eu quero fazer algumas aplicações conectadas com a mulher de Ló, no versículo 26, e também com o fato de Deus ter subvertido tudo, inclusive as cidades adjacentes e o que nascia da terra. Eu quero mostrar para os irmãos o significado disso na história pregressa, mas não tem como fazer isso hoje. Então, o que eu quero destacar hoje aqui com esses dois versículos, iniciar a destacar com esses dois versículos, é o fato de que o juízo de Deus é severo contra os ímpios. Mas os irmãos não devem esquecer a mensagem de contrapartida. Existe um refúgio. Existe um refúgio. Há um modo de nós nos desviarmos da ira de Deus. Existe um lugar seguro. E onde é o lugar seguro? O lugar seguro é debaixo da cruz do Calvário. Esse é o lugar seguro. Meus irmãos, o evangelho que o Senhor nos trouxe não é um evangelho que nos foi trazido para nos livrar de dores no estômago, dores na cabeça, caroço na mão. Não é para isso. O Senhor é poderoso e Ele pode fazer essas coisas, mas as coisas são secundárias. O evangelho que o Senhor nos trouxe e pelo qual Ele morreu como parte aí da própria mensagem do evangelho, não é o evangelho que nos foi trazido para que nós tenhamos prosperidade material, tenhamos um carro melhor, uma conta bancária melhor, ou sucesso na vida financeira, na vida profissional. Essas coisas são boas. E o Senhor pode nos dar sim. E nós nos alegramos quando Ele nos dá essas coisas. E às vezes pedimos, e Senhor me ajuda, para que eu melhore de vida. Não está fácil. E nós pedimos e Deus concede isso tantas vezes. Não há problema em pedir essas coisas. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho também não é uma mensagem otimista de autoajuda, para você se sentir melhor consigo mesmo, para você receber um encorajamento para a vida. Eu ando desanimado, vou lá na igreja, eu escuto mensagens de encorajamento para mim, e isso me ajuda a levantar a cabeça e seguir em frente. Ok, há muitas coisas na Escritura que nos encorajam sim, e que nos ajudam a prosseguir, isso é bênção de Deus, e podemos desfrutar disso também. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não nos foi dado para isso. O Evangelho nos foi dado em face de uma mensagem terrível que o precede. E a mensagem terrível que precede o Evangelho é essa: o Senhor Deus é um Deus que no trato com o mal é extremamente severo. É extremamente terrível na sua ira. Deus, no trato com o homem culpado, é extremamente pesado e rigoroso. E o seu castigo é um castigo indescritível.
É aterrador, é assustador o que ele tem reservado para os ímpios, para os seus inimigos, para os incrédulos. É assustador. E o evangelho então que ele nos trouxe é o evangelho que diz: olha, homem, mulher, moço, moça, criança, existe uma forma de você se ver livre do juízo de Deus. E essa forma única é através da cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário o Senhor puniu a injustiça. E se você crer em Cristo, os benefícios dessa substituição serão estendidos a você. O Senhor Jesus Cristo nunca pecou, mas Ele morreu, sofrendo as consequências do pecado que não era dele. Ele padeceu, ele foi punido por Deus, ele se colocou no lugar do maldito de Deus, sofrendo a ira de Deus, em lugar do homem que merecia essa ira. Ele nunca pecou, ele nunca cometeu pecado algum, mas ele foi castigado como se tivesse pecado. Ele é um substituto. Ele é um substituto para o castigo. E se você crer nele, essa substituição vai beneficiar você. Mas se você não crer nele, essa substituição não vai beneficiar você. E um dia a ira de Deus cairá sobre a sua vida. Só existe uma forma de você se livrar dela. Corra para a cruz e diga: Senhor, eu creio em Ti. O Senhor é o meu Redentor. O Senhor é o meu Salvador. Eu quero que o Senhor seja o meu substituto pela fé. O Senhor sofreu debaixo da ira de Deus. Eu quero desfrutar da sua substituição. Salva-me, recebe-me, perdoa-me. Eu o recebo pela fé. Eu quero ser um beneficiário da sua santa substituição. A ira que caiu sobre o Senhor era para cair sobre mim. Eu quero me beneficiar dessa obra substitutiva e vicária. O Senhor ouvirá essa súplica. E o Senhor desviará de você o seu furor e reservará para você um lugar na sua cidade. Vamos orar. Na próxima semana nós vamos prosseguir conhecendo esse trecho da palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado por sua bondade em nos ensinar essas coisas. Nós suplicamos que o Senhor nos ajude, porque queremos conhecer a realidade da sua mente. E diante de textos como esse, nós conhecemos um pouco dela. E queremos pedir que o Senhor nos ajude para que, conhecendo essa realidade, a nossa postura seja uma postura de reverência e de santo temor. Obrigado porque o Senhor nos ama com amor sem igual. Mas obrigado também porque o Senhor mostra na sua palavra o modo como o Senhor trata a impiedade. Nós agradecemos porque o Senhor um dia enviou o seu Filho e derramou sobre ele a sua ira. E agora os que creem nele podem desfrutar da substituição que ele proveu naquela cruz. Nós pedimos que todos que estão aqui conheçam essa mensagem e se aproximem do Salvador e desfrutem dos benefícios do seu sacrifício. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos e suplicamos que o Senhor nos ajude na jornada que temos empreendido no conhecimento da sua palavra. E o fazemos em nome de Jesus. Amém.